maravilhosa que Deus fez na vida dela. Amém? Sejam bem-vindos, viu, queridos? A casa é de vocês. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Samuel, capítulo 9, dos versos 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 9, dos versos 1 em diante. Eu vou ler na versão na NAA. Diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use da bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir. Anote isso e repita comigo: onde ele estava? Na casa de Maquir. Onde? Na casa de Maquir. Filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso para com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Amado Espírito Santo, nesse momento, nós vamos nos debruçar sobre a Tua palavra e refletir sobre ela. Eu peço que a Tua graça e misericórdia, elas fluam agora livremente entre nós, Senhor. Nada é mais do que importante do que Tu, Senhor, passeando entre nós e a Tua palavra encontrando lugar às mentes e corações. Senhor, que não seja uma manhã de conhecimento apenas, que não seja apenas, Senhor, um inchaço de informações, mas que a Tua palavra, ela entre, Senhor, como um bálsamo curador, que ela entre, Senhor, de fato e de verdade, como uma espada de 2 gumes em cada mente e coração, e tire tudo, Senhor, que não faz parte de Ti. Que a Tua palavra, ela venha arder agora, Senhor, os nossos corações, porque Teu é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Chega uma notícia no palácio, uma notícia que não é a das mais comuns. O rei morreu. E o rei morreu em meio a uma batalha. E não morreu de uma forma mais comum, que seria ser atingido por alguém. Não, o rei, vendo toda a circunstância da batalha, em um momento de fraqueza, ele se mata.
chega esse pavor, então, naturalmente, se o rei se mata, se o rei é abatido de alguma forma, é declinado de alguma forma em uma guerra, logo esse reino será tomado. E então bate um desespero. Em seguida vem uma segunda notícia. O filho do rei, que era o sucessor direto do trono, também morreu. Meu Deus! Naturalmente, o que vai acontecer? Um processo de domínio sobre esse reinado. E nesse processo de domínio, a sucessão real inteira será extirpada. No mínimo, ela será presa e exposta à vergonha. Nessa condição, a babá do neto do rei pega o garoto e naquela correria, no afã de fugir e salvar a vida do garoto, o garoto cai. E nesse cair do garoto, quando ele cai ao chão, há um ferimento grave nas suas pernas, onde ele agora se torna um aleijado. E então, eles fogem. Mas o que importa aqui é poupar a vida. E o garoto, da sucessão real, ele foge. Agora pense você comigo. Alguém que é de uma sucessão milionária, naturalmente, ele faria parte da herança real. Era questão de tempo para que ele assumisse naturalmente o trono, porque o seu avô Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele meteu os pés pelas mãos, não soube se comportar dentro da postura e do lugar ao qual ele deveria estar, e ele tem lá a sua rejeição. E agora o garoto que dormiu, sucessor do trono, dormiu milionário, de uma hora para outra, ele está fugindo, uma criança, fugindo carregado, sem direito a mais nada, e vai para um lugar esquecido, vai para um lugar estranho. Desde garoto, todas as vezes que eu ouço a pregação sobre esse texto, e todas as vezes que eu preguei sobre esse texto, eu falei de Lodebar e eu ouvi sobre Lodebar sendo um lugar ruim. E realmente, as características históricas de Lodebar, elas são bem curiosas. O significado do nome Lodebar, Lo é não ou sem, e Debar, comunicação, pasto, palavra. É um lugar de terra seca, é um lugar sem pasto. O próprio nome já carrega essa pecha, trazendo os qualitativos do lugar. Lodebar é um lugar sem pasto, sem comunicação, um fim de mundo jogado ali na região de Gileade, a leste do Rio Jordão. A característica desse lugar era uma área distante dos grandes centros, um lugar de isolamento e onde o metro quadrado era pouco valorizado. Esse lugar sugere ausência de provisão, esse lugar sugere falta de direção, esse lugar sugere silêncio espiritual, um lugar de esquecimento. Existem algumas características, alguns comentaristas, eles apresentam ainda algumas características espirituais e simbólicas sobre Lodebar. No conceito de lugar de escassez, é um lugar onde falta esperança e recursos, é um lugar de esquecimento. Mefibosete, ele vivia escondido
longe, muito distante do lugar que naturalmente lhe pertenceria, que era a sucessão do trono do palácio. Um lugar de limitação, porque agora esse moço ele vai crescendo, essa criança vai crescendo, se torna moço e ele tem limitação, ele é coxo dos pés, ele vive sem nenhuma expectativa de restauração, longe de Jerusalém. Fale comigo, longe de Jerusalém. Longe de Jerusalém. Um lugar sem voz. Ninguém de Lodebar era ouvido. Ninguém de Lodebar era lembrado. Mas eu quero trazer uma expectativa um pouco diferente hoje sobre Lodebar. No meio de um lugar desse, num lugar onde a pessoa está escondida, é um lugar onde ninguém em sã consciência faz projetos de comprar um terreno em Lodebar e construir uma casa. Ninguém em sã consciência tem interesse em ir para Lodebar. Todo mundo quer Jerusalém. Se alguém perguntar para mim, Pastor Fernando, se você voltar-se ao mundo dos negócios e você quiser montar um escritório, você prefere montar aqui no interior de São Paulo, numa região distante de qualquer centro, ou você prefere montar lá na Berrini ou na Avenida Paulista? É óbvio que eu vou querer ou na Berrini ou na Avenida Paulista. É o epicentro econômico de onde as coisas acontecem. Faria Lima. E assim por diante. Mas nós precisamos ter um olhar para Lodebar como um lugar de misericórdia. Ficar em Jerusalém certamente era perigoso. Ficar em Jerusalém para esse moço, nesse momento, não era o melhor lugar. Deus resolveu poupar Mefibosete e esconde ele. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você passou 2025, eu não sei qual é a fase que você está vivendo, e talvez em alguns momentos você tenha falado, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar, por que Deus me colocou aqui, como eu vim parar num lugar desse, e aí vem junto algum comportamento dizendo assim, eu nem mereço isso, esse não é o meu lugar. Eu não mereço essa fase da minha vida. Eu venho te chamar hoje para dizer algo para você. Existe tempo de estar em Jerusalém e existe um lugar onde Deus, diferente do olhar humano, diferente do olhar que nós temos, Deus resolve esconder a sucessão real em Lodebar. Ninguém está me vendo aqui, ninguém está me olhando aqui. Pense comigo, o diabo tinha algum interesse em ter no seu currículo, porque o diabo tem um currículo extenso, sabia? Ele tem o currículo, por exemplo, de ter persuadido tanto Sansão, até que ele brincou tanto com fogo, até que ele se queimou. O diabo ele tem alguns nomes no seu currículo que ele conseguiu derrubar ao longo da história. Você acha que não seria interessante para Satanás ter no seu currículo, matei o neto do primeiro rei de Israel? Na batalha se foi Saul e na batalha se foi Jonathan. E agora eu também matei Mefibosete. Mas Satanás não tem isso no currículo dele. Porque Deus resolveu escolher Lodebar e falar, aqui eu te escondo, aqui eu te guardo. Satanás não vai te tocar aqui. Ninguém está te vendo, mas eu estou te vendo. Enquanto o tempo passa, ninguém vê, ninguém observa. O lugar é de escassez, mas eu vou colocar dentro do lugar de escassez uma casa de Maquir para cuidar de você. Ei, nós temos que passar a olhar diferente para as coisas.
Sempre nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos e do jeito que nós gostamos. Nós temos que aprender a confiar. Nós temos que aprender a acreditar que Deus é soberano, que a sua boa mão tem o controle sobre tudo e sobre todos, e Ele está fazendo o que é melhor para mim, me escondendo em Lodebar. Meu Deus, que coisa estranha! Ele está vivo. Faz assim comigo, ó. Faz tempo que eu não faço esse exercício assim, né? Faz assim comigo, ó. Viu? Você nem está na cidade do pé junto. Você poderia agora estar na cidade do pé junto. Aqui na Avenida São Paulo, aqui atrás. Deus está te sustentando. Deus está cuidando de você. Deus está com a boa mão dele, guardando você na jornada. E você às vezes reclamando, meu Deus, Lodebar é um lugar terrível. O Senhor está te protegendo do inimigo, o Senhor está te protegendo das conspirações, o Senhor está te protegendo. Ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo em Lodebar. Deus está cuidando de você em Lodebar. Deus está poupando a sua vida em Lodebar. E calma, sim, Ele tem lá em Lodebar uma casa de Maquir para cuidar de você. Não está mendigando por aí. É verdade que ele não está no trono. É verdade. Acontece toda uma reviravolta na sucessão do trono. Esse moço, o que ele fez para passar por isso? Nada. O que era uma bênção ser sucessão real? Porque fala aí, que tal você ser sucessor? Nasceu, você pediu para nascer? Na família que você nasceu ou não? Sim ou não? Esse moço também não. Ele nasce na família da sucessão real. Qual o esforço que ele fez para ser multimilionário e ser naturalmente uma pessoa que ia chegar o dia e a hora que ia sentar no trono e governar Israel? Esforço nenhum. Só nasceu no lugar certo. Uma bênção. Mas de repente o seu avô faz um monte de lambança. Faz um monte de papagaiada, como diz lá no Nordeste. Isso que era bênção, de repente se vira maldição. Agora ele tem que fugir, sair corrido para sobreviver. Ei, eu não sei se você está passando por uma situação difícil que nem foi você que plantou, foi outra pessoa que plantou. Você está passando e dizendo, mas eu estou passando por isso, meu Deus do céu. Eu nem fiz nada para estar aqui em Lodebar, para ter essa vida nesse momento. E Deus está dizendo, é verdade, você não fez, mas eu estou sendo por você. Eu estou te escondendo em Lodebar. E calma, um dia eu vou tocar no coração do rei e eu vou chamar você para um lugar de honra. É uma outra perspectiva sobre Lodebar. Essa semana eu lendo o texto e pensando sobre isso, eu falei, meu Deus, há uma perspectiva aqui. E você não encontra. Eu na minha Bíblia eu procurei e não encontrei. Talvez você procure na sua, encontre. Se encontrar, fale para mim. Porque eu procurei e não encontrei Mefibosete reclamando da vida. Não encontrei. Assim como não encontro José reclamando da vida. Injustiça sobre injustiça na vida de José. E José, lembra, só desce a ladeira. Parece que a escada de José só tem um rumo, né? Descida, 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 descida. Mas existe um fator, que é o fator Deus. Fator Deus prepara a casa de Maquir. Alguém aqui está sem um teto para morar? Nós temos que entrar em 2026, mudando a nossa perspectiva. Irmãos, eu estou aqui abrindo parênteses. Eu estou desde sexta-feira lutando atrás de ar-condicionado.
Orem por nós. As promoções que estavam promoções deixaram de ser promoções. O que não tinha de juros começaram a cobrar juros. O inimigo está se levantando. Mas amanhã eu vou lá em São Paulo tentar achar ar-condicionado numa loja lá que eu conheço na Zona Norte. Orem para Deus colocar uns 2 ar bom lá, na condição que a gente pode pagar, que é a condição normal. É quente aqui em cima. E esse calor que eu estou sentindo não é da presença não, esse é do calor mesmo. Fecha parênteses. Nós temos que adotar uma postura para 26, de ser uma postura dos nossos lábios não serem emprestados para Satanás, os nossos lábios não serem emprestados para a nossa velha criatura, e os nossos lábios não serem emprestados para as circunstâncias. Nós estamos vivos, respirando no favor do Rei. Talvez você não more na casa que você quer. Talvez você não esteja trabalhando no emprego que você quer. Talvez você, eu me lembro de um passado recente, uma pessoa que eu conheci, que por vezes reclamava, eu estou nesse subemprego, usava esse termo. Eu estou nesse subemprego, eu sou muito capacitado, mas estou vivendo nesse subemprego. Até o dia que eu falei assim, você já deu graças a Deus por esse subemprego que te põe o pão à mesa? Você já deu graças a Deus pela casa de Maquir que te foi dado, para que você seja cuidado, guardado. Ei, não reclame do dia de hoje. Você está vivo, você está cuidado. Eu vivo em Lodebar, mas Lodebar, acredite, é um lugar onde a circunstância, os olhos normais, mostram um lugar de escassez. Mas no meio da escassez, Mefibosete foi poupado e teve vida. Gratidão. Nós precisamos ser mais gratos. Eu não sei se você já teve experiência de chegar perto. Aqui não tem isso, em Atibaia, na cidade. Estou profetizando em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei se você já chegou perto de pessoas que você começa a conversar com ela, vai tendo um tempo ali de interação, de repente você sai assim, ó. Sai arrastado. Oh, meu Deus, cadê a energia que eu estava aqui? Eu preciso comer, eu preciso dormir para descansar. A pessoa sai murcha. Ladrões de energia, ladrões de sonho, ladrões de alegria. Não, nós não somos desses. Nós somos portadores da mensagem de esperança. Eu tenho dito, irmão, meu destino é o céu, seu destino é o céu. Vai chegar uma hora que se nós não... Eu acredito que essa geração é a geração do arrebatamento, mas talvez o Senhor antecipe a minha senha e a sua senha, e Ele nos chame para a cidade do pé junto. Não tem problema. Não tem problema. A nossa esperança bendita está na glória. Eternamente. Pense na eternidade. Faça esse exercício comigo. Consegue enxergar o que é eterno? Eu não consigo, tá? Eu só fico fazendo o exercício, mas eu não consigo chegar a essa conclusão. Eterno. Eterno, amanhã não acaba, que o depois de amanhã não acaba, que não existe amanhã e depois de amanhã, o tempo roda diferente. Como que é isso, pastor? Eu não sei, eu só sei que é um tempo, eu não vou viver mais no Cronos, eu não vou ter mais problema com o relógio que me engana na pregação, eu não vou ter mais problema de cansaço, pastor Israel, trabalhar muito e ter que ficar, depois eu preciso dormir, eu preciso descansar porque eu estou cansado. Não vai ter isso, nós vamos correr e não vamos nos cansar, nós
nós vamos estar na presença dEle o tempo todo. E não dá nem para dizer que é 24 horas, é que a nossa cabeça é tão pequenininha, nós somos tão limitados, mas dentro da nossa 24 horas, nós vamos estar 24 horas o tempo todo perante o Rei da Glória, o tempo todo perante Ele, aleluia. Essa é a nossa bendita esperança. Como que está, irmão? Está ruim, está difícil. Aqui eu tenho uns probleminhas, mas nada disso pode se comparar à eterna glória que está reservada no porvir. Essa é a mensagem que eu tenho que ter. Esse é o comportamento que eu tenho que ter. Esse é o seu comportamento em 2026, 27 e para a sua vida. Morando de favor na casa de Maquir. Que bênção, Ana. Que bênção. Eu estou preocupado com a Ana. Esses dias, mudaram o trabalho dela, mudaram a agenda dela, fizeram uma bagunça lá. Está trabalhando longe, mais longe do que trabalhava lá em São Paulo, né, Aninha? Aí, uma agenda maluca. Aí eu tenho orado por ela. Mas um dia desse eu estava orando e agradeci. Falei, Deus, obrigado. Mesmo no meio desse momento complexo que ela está vivendo, ela tem o pão de cada dia, trabalha dignamente e tem sustento. Temos que olhar para os momentos que nós temos e agradecer. Irmãos, eu já tive um carro muito melhor do que eu tenho. Mas muito melhor mesmo. Aí hoje eu ando num carrinho 2005. Parti 2005, modelo 2006. Esse ano eu já não pago mais IPVA. Uhul! Economizei o IPVA esse ano. E o motor, pastor? Está rajando e está queimando óleo. Pastor, você está preocupado? Cada dia que eu entro nesse carrinho, irmãos, eu falo, Senhor, muito obrigado. Eu ainda tenho um carro. Quem dirige e depende de carro, está acostumado para ir para cima e para baixo o tempo todo, fica um dia sem carro para ver como é. É osso, não é? Quem está na escassez, não tem dinheiro, está acostumado a viver sem dinheiro, é tranquilo. Agora esse moço aqui, ele imagina a cabeça dele, comendo pão seco. Eu estou comendo pão seco, estou comendo farinha seca aqui. Eu podia estar comendo do melhor que tem lá no reino, lá no palácio. Mas eu não encontro ele reclamando disso. Eu não encontro. Você acha que Deus não viu isso? O favor do rei vai chegar. Ah, vai. Tem lugar à mesa. Nós temos que tomar cuidado, olhando para esse texto, com a nossa visão depreciativa de si mesmo. Veja, o rei pergunta para Ziba se tem alguém da sucessão real. Essa é a pergunta. O rei não perguntou mais nada. Tem alguém da sucessão real vivo? Olha, chama o Ziba, esse camarada cuidava, era servo do rei, ele vai saber. Ziba, tem alguém? Tem. Tem um filho de Jônatas. Um aleijado. Quem perguntou para o Ziba a condição da pessoa? Apontamento. Nós temos que aprender algumas coisas aqui com a vida do Ziba. Olhar para as pessoas, o rei está olhando com um olhar de misericórdia. Tem alguém que eu possa, da sucessão real, que eu possa usar da bondade e do favor de Deus? Olha o olhar do rei. Posso? Existe alguém? Existe. Um aleijado.
já aponta o defeito, o problema. Ponto. Que o rei visse com os seus próprios olhos que ele era aleijado quando chegou. Ou mesmo se o rei perguntasse numa segunda ou terceira etapa da conversa. Aí Mefibosete, quando chega à presença do rei, veja que ele também tem uma visão depreciativa de si mesmo. O rei chama ele, e é interessante, se você observar esse detalhe no diálogo, o rei fala para ele: não tenha medo. Eu imagino, para ter essa expressão, isso escrito, eu imagino que tinha uma expressão facial em Mefibosete. Por que que o rei achou que ele estava com medo? Eu imagino ele com medo. Pronto. Pensa comigo, vem para a história. O rei, que não é da sucessão natural do reinado, porque Davi não é da sucessão normal do reinado. Deus mexeu com a estrutura de Israel e colocou Davi lá. Um homem segundo o coração dele. Na cabecinha do Mefibosete, chega a notícia: o rei quer falar com você. Pronto. Tinha um personagem na escolinha do professor Raimundo, quem é da minha idade, deixa eu olhar para uns olhares aqui que vão se lembrar disso. Bom, semana passada, ele falava assim, o professor Raimundo chamava o aluno, eu não lembro o nome dele, e aí ele falava assim: ai meu Deusinho do céu, já me acharam aqui. Né? Ele fazia uma figura de um caipirinha. Ai meu Jesusinho do céu, ai meu Deusinho do céu, já me acharam aqui. Assim fez o Mefibosete, falou: ai meu Jesus, o que o rei quer comigo? O que o rei quer com alguém que ele descobriu que é da sucessão real? O normal é esse: zerar a fatura. Porque, peraí, eu estou aqui, eu não sou da sucessão de Saul, tem alguém vivo da sucessão de Saul, esse alguém pode se levantar, esse alguém pode se fortalecer e fazer uma rebelião para querer o meu lugar no trono. Então é essa ideia que Mefibosete vai, e ele vai naquela condição, e ele é levado ao rei, e o rei fala para ele: calma, fique tranquilo, não precisa ter medo, eu vou usar da bondade de Deus para com a sua vida. E Mefibosete fala: ah, meu senhor, mas o que o senhor quer com um cão morto como eu? Visão depreciativa de si mesmo. Eu não sei quais são os traumas que você cresceu ouvindo ao seu respeito. Eu não sei como o seu pai, a sua mãe te trataram. Na nossa infância, ouvimos algumas palavras que às vezes parece que os pais os nossos tutores estão nos incentivando, e aquelas palavras machucam, aquelas palavras entram como farpa no nosso coração, isso entra e machuca, isso gera traumas para a vida, e aquilo faz com que as pessoas passem a não acreditar em si mesmo, passem a ter uma estima onde eles vão conquistar, vão conseguir postos, vão conseguir avançar na vida, e a pessoa ela vive barrada, bloqueada. Irmãos, eu estou com 51 anos de idade, eu sei que não parece, com essa carinha de 32, mas eu já vi muita coisa, já ouvi muita gente, já vi muita coisa e tenho visto muita coisa de pessoas que não avançam na vida por causa de palavras malditas que ouviram na sua primeira infância, na sua segunda infância. Cresceram com aquilo jogando a pessoa para baixo, palavras que a derrubavam e atitudes que a derrubavam.
Eu sei que eu vim aqui hoje com voz profética de Deus sobre a tua vida, para dizer: o rei não te olha como um cão morto, o rei não te olha com essas palavras que foram lançadas malditas contra você. O rei está dizendo: eu tenho para você hoje uma palavra, um lugar de bênção e bondade, para você sentar à mesa comigo todos os dias da sua vida. Deus me usa esse dia, vou falar isso agora e vou falar à noite. Deus me usa esse dia para quebrar bloqueios psicológicos, com a voz profética dizendo: não importa, filho, não importa, filha, como trataram você, eu poupei você até aqui e eu tenho lugar à mesa para você. É dia de cura e restauração, é dia de alinhamento. Ei, tem gente aqui que está dizendo assim: mas eu estou pagando e estou passando por coisas que não fui eu que fiz. Assim diz o Senhor para você: eu nunca te esqueci, eu nunca deixei de ver você. Olha para a tua vida, assim como Mefibosete foi protegido, eu tenho protegido você ao longo da sua vida. Deixa hoje os traumas, deixa hoje a baixa estima, porque eu tenho lugar à mesa para você, diz o Senhor. A vida de Mefibosete, ela é marcada por uma queda. A queda deixou sequelas dele de improdutividade. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você que foi marcado por alguma queda, você que traz na sua vida alguma sequela de improdutividade, o rei não faz distinção de pessoas. O rei não tem filhos prediletos. Ele tem filhos. A graça, irmãos, a graça, ela é escandalosa aos olhos humanos. A graça é escandalosa aos olhos humanos. Deus é especialista em pegar aqueles que não são e confundir aqueles que são. Deus é especialista em entrar em lugares onde a religião, onde os protocolos religiosos não estão acostumados, aonde o nosso protocolo religioso diz assim: Deus não vai entrar nesse lugar. Esse que vos fala, você sabe como eu fui convertido? Dentro de um terreiro de Umbanda. Sim, ninguém pregou para você, Fernando. Ninguém. O Espírito Santo, no meio de uma sessão de Umbanda, um monte de gente endemoniada ao meu redor. O Espírito Santo veio, invadiu aquele lugar, porque sim, Ele é dono dos céus e da terra, e Ele é dono até do inferno. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele levanta, Ele abate, Ele controla, Ele domina, Ele faz tudo, porque Ele é Deus, Ele é Rei. Ele entrou lá naquele lugar, e Ele pega a minha boca, e eu começo a profetizar, no meio dos endemoniados, eu começo a profetizar para o meu Pai. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que eu caminho, sem protocolos. A graça é escandalosa. Aleluia. Lembro-me do pastor Tel Hayashi, dando o seu testemunho. Filho de crente, foi para os Estados Unidos fazer um curso, e lá se envolveu com os jovens. E eles fazem festas de 3 dias, 5 dias,
onde a droga, a bebida, o sexo rola solto. E ele estava no meio da orgia, no meio daquela loucura, embriagado, doidão. O Espírito Santo, ele vai no banheiro, ele sente uma coisa, vai no banheiro. Quando ele olha para o espelho, o Espírito Santo manda uma mensagem para ele. E ele que estava doidão, da hora ficou sóbrio. Na hora. Saiu de lá e falou para os caras, dá a chave do apartamento. E os caras falaram, mas como assim? A festa está só começando, o rolê está só começando, mano. Temos mais uns dias ainda, mano, no rolê. E ele falou assim, cara, eu não posso mais ficar aqui. Eu não pertenço a isso aqui. Lá dentro. O Deus que nós servimos é um Deus da graça escandalosa. Imagina a cabeça desse moço. Perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu a casa, perdeu o trono, perde a saúde das pernas, perde a identidade de príncipe. Mefibosete é príncipe. Tudo num dia só. Meu Deus. A vida de Jó foi aos poucos, né? Uma notícia, depois outra notícia, depois outra notícia, depois outra notícia. Aqui não. O mundo caiu de uma hora para outra. Em um dia, o mundo desabou. Deus quer restaurar o seu psicológico. Deus quer restaurar a sua história. Aleluia. Deus quer restaurar o seu psicológico. Sim, Deus pode restaurar as suas emoções em frangalhos. Aleluia. Você não vai sair daqui quebrado. Você não vai sair daqui quebrada. Nós temos que aprender umas coisas com Ziba, irmãos. Ziba ele tem um péssimo hábito de manchar a imagem das pessoas por interesse de vantagem pessoal. Ziba é o cara que destaca o defeito. Sabe aquela coisa assim? Eu gosto do irmão. A gente gosta do irmão tal, irmã fulana de tal, fulano de tal. Mas há uma esperança sobre a árvore que foi cortada e está caída. Ao cheiro das águas florescerá. Nós somos portadores de esperança e de voz profética. Nós somos portadores de unção. Uma unção que despedaça o jugo. Tem gente que quer fazer papel de juiz. Não cabe a nós. Deixa que o justo juiz faça o seu papel. Nós temos que tomar cuidado com o efeito Ziba. Ziba, ele tem um hábito de separar bons amigos. Ele é mentiroso. Abre para mim, por favor, aí na tela. 2 Samuel 16, 3 e 4.
Acho que é o 3. É o 3. Passam os dias. O moço, Mefibosete, está sentado à mesa todos os dias, conforme o rei estabeleceu. Surge uma situação de uma outra batalha. Então Ziba encontra com o rei e ele pergunta. O rei pergunta: onde está o neto do seu senhor? Está falando de Mefibosete. Ziba respondeu. Quem respondeu? Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Isso criou uma animosidade com Davi. Sabe o que acontece? Quando quando Mefibosete volta, naturalmente a herança de Saul que Ziba estava desfrutando vai para Mefibosete. Ziba tinha 15 filhos. Ziba estava se dando bem nessa história. Ele estava usufruindo do espaço de terra, da fazenda, vou chamar aqui para a gente ter uma noção geográfica, vamos chamar só de uma fazenda, porque eram as terras do rei Saul, eram muitas. Era mais do que uma fazenda, mas vamos reduzir para uma fazenda. Ziba está desfrutando dessa fazenda. Aí agora está na mão do cidadão que ele chamou de aleijado. Ele é o responsável agora. O rei deu as ordens, assim será. Aí quando ele vai nessa situação, ele falou: achei uma brecha para colocar algo no coração do rei contra esse moço. E ele vai dizer isso. Sabe o que o neto de Saul falou? Aquele que o senhor está colocando na mesa para sentar contigo, sabe o que ele disse? Hoje o rei vai morrer na batalha e aí naturalmente eu vou ser o cara do trono. O rei se enfureceu. Mentira! Nós temos que tomar cuidado com o efeito Ziba. Que a verdade prevaleça em todo o tempo. Ziba, ele está a serviço do maligno aqui, irmãos. Ziba não cita o nome de Mefibosete, só vai citar defeito. Quem é especialista em apontar os nossos defeitos do passado, igreja? Capiroto. Nós não podemos deixar o efeito Ziba fazer parte do nosso meio. Irmão, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Nós temos que entrar num nível de maturidade do seguinte. Eu tenho que ver aqui assim. Pastor Carlos Zonta, estou tomando um café com ele, ontem nós tomamos um café. E aí, de repente, ele começa a falar mal do pastor Marcos. Começa a falar mal do pastor Marcos. Aí eu tenho que ter a seguinte postura. Comigo vai ser assim, tá? Por que você está falando mal do pastor? Tem motivos? Vou conversar com o pastor sobre isso. Não precisa falar. Não, vou falar. Aí a gente acaba com esse mal. A gente corta o mal do converseiro flácido no nosso meio. Quer fazer parte dessa igreja? Nós temos que ter esse nível de maturidade. Eu não quero, não concordo. Tchau. Aqui nós vamos andar em maturidade no reino de Deus, onde um cuida do outro. Nós estamos trabalhando aqui em grupos pequenos, prioridade 2026, comunhão e evangelização, debaixo da oração de Jesus, da oração sacerdotal. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, assim como nós somos um. Então nós vamos lutar pela unidade. Se alguém vier depor contra a unidade,
está fora da visão. Universidade da família. Nós queremos cuidar das famílias. Nós vamos implantar mais coisas sobre as famílias aqui esse ano de 26. Para cuidado. Cuidado um com o outro. Não tem espaço para mimimi. Não tem espaço para conversa mole. Nós estamos maduros. O reino de Deus precisa de gente madura, gente séria. Para as pessoas doentes, quebradas emocionalmente que entrarem aqui, nós temos total condição em unção, fluindo em unção, em santidade, em autoridade do nome de Jesus, para abençoar essas pessoas, para cuidar dessas pessoas, para ser de fato e de verdade uma referência para essa cidade. Para nós invadirmos as casas com o poder e autoridade de Jesus Cristo. Inclusive, se você tem interesse de abrir a sua casa 2026, fala comigo, fala diretamente comigo. Tem lugar. Nós vamos priorizar isso. Cuidado, avanço, maturidade. O efeito Ziba tem que sair do meio do povo de Deus. Ziba gera câncer no meio do povo, gera descontentamento no meio do povo. Olha só, o rei resolve tomar uma decisão. Eu não vou entrar nisso agora, porque não é o tema, mas o rei fica chateado e o rei tem uma decisão injusta em cima da injustiça que Ziba teve para com Mefibosete. E depois o rei se encontra com Mefibosete e sabe que Ziba estava mentindo, e a Bíblia não fala nada sobre Davi ter feito uma nova restituição sobre essa última decisão dele. Nós vivemos debaixo da graça, igreja. A graça é algo tão maravilhoso que nos coloca à mesa. Estar à mesa, quando todos sentavam à mesa, o defeito das pernas de Mefibosete somem. A mesa iguala. A mesa nivela. Igreja de Cristo Jesus. A graça abole os defeitos. A graça nos iguala na mesa. Essa graça está liberada sobre nós essa manhã. Quando a gente assenta à mesa, os defeitos dos pés somem. Só se olha o rosto. Só se olha ou lágrimas ou brilho no olhar. Que coisa maravilhosa. Tem lugar à mesa. Tem lugar à mesa. Vai chegar o dia. Por favor, descansa, acredite em mim. Deixa eu sentar aqui e ficar à mesa com vocês. Por favor, acredite em mim. Vai ter um dia, se você está vivendo aí em Lodebar, na casa de Maquir, vai ter um dia que o rei vai amanhecer e o Senhor vai tocar a memória dele. E vai falar, lembrei de você. Sai daí, que a partir de agora você vai sentar à mesa comigo. Todos os dias da sua vida. Mesa é lugar de honra, é lugar de cuidado. Eu não sei como você entrou aqui essa manhã. Essa mensagem é uma daquelas que não estava programada. Eu tenho outro esboço preparado. Mas no meu tempo de oração essa semana, o Senhor mudou a pregação. Essa semana o Senhor resolveu mudar tudo. Não sei quais são os traumas que você carrega. Eu não sei qual foi o tipo de queda que mexeu com as suas pernas e isso está travando o seu emocional. Eu não sei. Eu sei que Deus sabe. E eu preguei para alguém aqui em específico essa manhã
e assim também será à noite. Isso vai para a internet, essa palavra ela vai ecoar ainda. Eu sei que é um dia de cura.